Olá, amigo. Nos últimos programas temos estudado as últimas palavras de Jesus na cruz. Hoje vamos refletir sobre a quinta palavra. Venha comigo até o Calvário, a montanha, onde podemos chegar com as nossas trevas para receber sua luz e onde nosso inferno se transforma em céu. Venha comigo e ouça o que Jesus tem a nos dizer hoje. Está escrito, com Alejandro Bullion, apresentando Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, a quinta palavra de Jesus. O texto para a mensagem de hoje está no Evangelho segundo São João, capítulo 19. Permítanme ler os versículos 28 e 29. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de hisope, lhe chegaram à boca. Nos últimos programas temos visto Jesus morrendo na cruz, orando pelos seus inimigos, prometendo vida ao pecador penitente, fazendo provisão para o futuro de sua mãe e clamando ao Pai em meio às sombras do abandono. No texto bíblico que acabo de ler, percebemos que ele já não tem muito tempo. As sombras que envolviam o Calvário desapareceram e a luz do sol começou a brilhar novamente. De repente, ouvimos seu lamento: Tenho sede. E os soldados colocam um pouco de vinagre em seus lábios. Por que você acha que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Criador também de todas as fontes das águas, pede de beber a pobre criatura humana? O que há por trás desse clamor? É preciso entender, primeiro, que a morte de cruz era uma morte maldosa, cruel e sanguinária, preparada para os piores marginais. E quando falo de marginais, por favor, não pensem nos outros. Hoje, eu peço que Deus me ajude a enxergar-me a mim mesmo, porque quem merecia morrer naquela cruz era eu. A Bíblia é bem clara em dizer que o salário do pecado é a morte. Quem peca merece morrer. E quando volto os meus olhos para a história da minha vida, não tenho muita coisa boa para apresentar a Deus. Não se trata somente do que fiz, mas também do que não fiz. Por tudo isso, quem merecia morrer na cruz do Calvário era eu, não Jesus. Mas Ele me amou tanto, que deixou sua glória celeste e veio a este mundo ocupar o meu lugar e morrer por mim. Por que você acha que Deus, o Deus do universo, Criador de todas as fontes, morre numa cruz miserável, suplicando por um pouco de água? Aqui está escrito com sangue o maravilhoso amor de Deus pela raça humana. Para entender isto, é preciso saber que o que Deus mais quer é viver em comunhão com o ser humano. Mas o homem sempre viveu fugindo e escondendo-se da presença de seu Criador. Assim foi desde o Éden. Quando Deus chegou ao jardim, aquela tarde, o que mais doeu em seu coração não foi o fato de ver um fruto comido. O que partiu seu coração foi o fato de que o filho não corria mais aos seus braços como das outras vezes. O filho querido agora tinha medo do pai e se escondia. O inimigo de Deus, de alguma maneira, quer colocar na mente dos homens a ideia de que Deus é mau e castigador e vingativo.
A ideia de que Deus está sentado em seu trono com uma vara na mão, olhando para a terra para ver quem é que se porta mal para castigá-lo. Dessa maneira, você começa a ficar com medo de Deus e passa a servi-lo por temor. Claro, se eu não me portar bem, Ele me castiga. Se eu não me portar bem, Ele vai levar os meus negócios à falência. Ou talvez meu filho pode sofrer um acidente. Então, tenho que me portar bem. E naquele momento a gargalhada de Satanás é ouvida no universo inteiro. Porque se ele não puder levar você a viver uma vida completamente errada e distante de Deus, vai fazer-o servir a Deus por medo. Porque para o diabo, viver longe de Deus ou servi-lo por medo é a mesma coisa. Por isso, desde o Éden, Ele colocou medo no ser humano. Pequei, falhei, desobedeci, comi o fruto de Deus, que Deus disse que era para eu não comer. Então, pensava Adão, tenho que me esconder para que Deus não me mate. E Adão e Eva se esconderam. Meu amigo, Deus não pode suportar que seus filhos vivam longe dele. Ele criou o ser humano para viver uma vida maravilhosa de comunhão com Ele. Não pode suportar que seus filhos corram dele apavorados. Mas o que acontece? O inimigo colocou o medo na mente humana. O pai vem e o filho foge. O Criador se apresenta e a criatura se esconde. O pai quer abraçar e o filho entra em pânico. O que fazer então para que o Deus eterno possa viver novamente em comunhão com o ser humano? É preciso que Deus se faça homem para poder alcançar o homem, porque como Deus não pode, o ser humano não quer, não aceita, tem medo, se esconde, foge. E aí vem o amor maravilhoso de Deus, que na pessoa de Jesus Cristo se torna homem como você e como eu, para poder alcançar-nos, para que nunca tenhamos a desculpa de dizer, Deus não pode me compreender, porque Ele é Deus e eu sou um ser humano. Quando Jesus exclamou na cruz do Calvário, tenho sede, estava expressando a sua humanidade plena. Aí podemos ver Deus feito homem, plenamente homem, ao ponto de ter sede. Meu amigo, Deus se fez homem. E na cruz do Calvário se sentiu abandonado por seus melhores amigos e traído pelos seres que mais amava. Então, hoje, Ele pode dizer, filho, eu compreendo quando você é traído pelos seres que você mais ama. Quando você se sente rejeitado, abandonado e sozinho no mundo, eu compreendo, porque me fiz homem para entender você. Quando você se sente injustiçado ou condenado injustamente, Ele olha para você e diz, eu compreendo. Olhe-me pregado nesta cruz. Que mal eu fiz, mas estou aqui, injustamente, para que você nunca diga que eu não sou capaz de compreendê-lo. Que não posso compreendê-lo quando as pessoas cometem injustiça com você. Está me assistindo neste momento alguém que por algum motivo não conheceu seu pai? Estou pregando neste momento para uma pessoa que porque não conheceu seu pai cresceu revoltado com a vida. Os vizinhos falavam e diziam que seu nascimento era meio suspeito. Quero que pensem em Jesus. Quando a Virgem Maria se apresentou em seu bairro e disse, estou grávida, mas este filho é fruto do Espírito Santo. As pessoas, amigos, não foram diferentes das de hoje. Imagine se sua filha se apresentasse amanhã no bairro e dissesse, estou grávida, mas este filho é fruto do Espírito Santo. O que pensariam as pessoas? No tempo de Jesus era igual. Por isso, Jesus sabe o que é sentir-se condenado pela sociedade.
porque as coisas não estavam muito claras com relação ao seu nascimento. Por que você se sente incompreendido? Jesus se fez homem para poder alcançar você, para poder entendê-lo. Pregado na cruz, ele soube o que era dor física. Por isso, se está me assistindo alguém que está numa cadeira de rodas, sem poder mexer-se ou ir aonde quer, saiba que Jesus foi pregado na cruz e sabe como você se sente. Está você no hospital, sofrendo dores horríveis por causa desse câncer que está devorando a sua vida? Amigo, você não tem o direito de pensar que Deus se esqueceu de você. Porque Ele se fez homem na cruz. Aí soube o que era dor física, o que ter sede, o que é ser caçoado. Eu pergunto, já cuspiram em seu rosto? Pois é, cuspiram no de Jesus. Já cravaram uma coroa de espinhos em sua fronte? Fizeram isso com Jesus. Então, por que não poderia entender você? Por que não poderia entender a luta terrível que você está tendo em seu coração neste momento? Por que não poderia compreender os traumas e complexos que você carrega desde criança? Quando Jesus disse, tenho sede, estava revelando sua humanidade. Se fez homem para alcançar-me a mim. Por quê? Às vezes, no silêncio da noite, eu olho para cima e penso, meu Deus, que coisa eu valho? Quanto eu valho? Quanto eu significo para ti? Que deixaste tudo e vieste a este mundo. Me diz que coisa há dentro de mim que valha tanto? E eu sinto a voz de Jesus dizendo, não sei. Eu somente sei que você é a coisa mais linda que eu tenho nesta vida. Um dia, Jesus foi a uma cidade chamada Samaria para procurar uma prostituta. A Bíblia nem sequer dá o nome dessa mulher. Simplesmente a chama de mulher samaritana. O texto bíblico diz que Jesus assentou-se perto do poço, cansado da viagem, para esperar aquela mulher. Deus não se cansa nem se fatiga. Por que se cansou? Se fez homem para poder alcançar o ser humano. A que ser humano? A uma senhora ilustre da sociedade? A uma Madre Teresa de Calcutá que viveu uma vida de inspiração e morreu fazendo tanta coisa linda em favor da humanidade? A um Betinho que está consumindo sua vida tentando solucionar o problema da fome deste país? Se fosse para esperar um ser humano tão maravilhoso como estes que acabo de mencionar, até que daria para entender. Mas sabe, Jesus se fez homem e se cansou para esperar uma prostituta. Uma mulher que não tinha respeito pelo seu próprio corpo e que desde a perspectiva humana não tinha muito valor. Agora me diga uma coisa. Você tem o direito de pensar que para você não há saída. Se Jesus deixou tudo para se cansar, ter sede e morrer como um marginal pregado na cruz, o teria feito se você não valesse a pena? Tem você direito de pensar que não há saída para você porque está fundado no mundo das drogas? Tem direito de pensar que Jesus não ama você porque você é um pobre alcoólatra sem respeito próprio, amarrado e aprisionado a uma garrafa de cachaça? Você acha que tem direito de pensar que Deus não o ama porque você tem um vício do qual não pode se libertar? Querido, Jesus deixou tudo e veio morrer neste mundo porque você é importante. Do jeito que você é, com esse caráter horrível que você tem, com esse temperamento mau que você carrega, com esse egoísmo próprio da humanidade, com os vícios que o amarram, com os sentimentos que o perturbam,
com os complexos que o atormentam. Você é a coisa mais linda que Jesus tem nesta vida. É por isso que Ele morre na cruz. É por isso que o Deus Criador de todas as fontes pede de beber. Outro ponto importante desta mensagem é que a morte de Cristo na cruz não deve encher nosso coração de tristeza, mas de esperança. Sabem por quê? Porque o clamor "tenho sede" não foi somente o grito da necessidade humana de Cristo, foi também o grito de vitória. Vou explicar. O que estou dizendo é o seguinte: um atleta que participa de uma corrida e que está com os olhos fixos na meta, não se lembra da dor nem da sede. Somente quando atinge seu objetivo é que as necessidades físicas passam a ter importância. O atleta só bebe um copo de água quando chega ao alvo. Amigos queridos, na cruz do Calvário, Jesus tinha uma meta: salvar o ser humano. E Jesus superou a dor, a fome e a sede. Superou tudo para conquistar a meta. E o fato de Jesus lembrar-se de que estava com sede me diz uma coisa: Jesus tinha completado a sua missão. Quando ele disse "tenho sede", queria dizer: já fiz tudo o que era preciso para salvar o homem. Consegui meu objetivo. Alcancei a meta. Agora, por favor, dê-me água, porque cheguei ao alvo. Terminei o que tinha que ser terminado. Sabe o que quer dizer isso? Que a sua vitória já está garantida. Que a sua salvação é um fato concreto. Que seus erros passados já foram pagos na cruz do Calvário. Que o inimigo não tem mais o direito de atormentá-lo por causa de sua vida passada. Sabe o que quer dizer isso? Que a próxima vez que o inimigo, através de sua consciência, quiser atormentá-lo, você tem todo o direito de dizer: você não tem mais motivo para me atormentar, porque é verdade que eu pequei, é verdade que mereço a morte, mas a dívida da minha culpa foi paga por Jesus na cruz. Ninguém hoje tem o direito de ficar aí triste, pensando que não há solução. Ao longo da minha vida, tenho visto homens e mulheres de todos os tipos. Conheço prostitutas que deixaram o prostíbulo, correram aos braços de Jesus e hoje são senhoras extraordinárias. Conheço homossexuais perdidos e acabados que um dia caíram aos pés da cruz e disseram: Senhor, estou perdido, confuso, faz um milagre em mim. E hoje poderia apresentá-los vitoriosos, príncipes no reino de Deus, perdoados e transformados. Conheço ateus que não queriam saber nada de Deus, que caçoavam e riam de Deus, mas eram vazios, angustiados por dentro. E um dia caíram aos pés da cruz. E hoje poderia apresentá-los. Poderia apresentá-los pregando o Evangelho de Jesus. Conheço lares completamente desfeitos, filhos por um lado, pais para outro lado, esposa e esposo numa guerra de nervos, mas um dia o Evangelho alcançou os membros dessa família e então caíram aos pés da cruz. E hoje podia apresentá-los unidos no amor maravilhoso de Jesus. Não conheço uma pessoa que tenha ido a Jesus levando sua vida como estava e que tivesse voltado desapontada. Porque quando Jesus disse "tenho sede", estava dizendo que tudo o que era necessário fazer para salvar o ser humano já estava feito.
agora, é só um assunto de decidir. Olhe para a montanha e veja o Deus eterno morrendo por você. Olhe seu rosto cansado e sangrando, mas olhe o brilho de seus olhos. Ele acredita em você. Ele o espera com os braços abertos em forma de cruz. Por que não abrir o coração e dizer: Senhor, te aceito como meu Deus e como meu Salvador? Por favor, faça-o enquanto o Sonete canta. Foi por você também, foi por você também que Jesus se entregou. Veja os cravos a rasgar suas mãos e pés sem par. Foi por você também que Jesus se entregou. Foi por você também. Foi por você também que o Mestre agonizou. Veja o sangue de Jesus deslizando sobre a cruz. Foi por você também que o Mestre agonizou. Foi por você também. Foi por você também que Jesus mostrou o amor. Padeceu sem merecer e sofreu até morrer. Foi por você também que Jesus mostrou o amor. Foi por você também que Jesus mostrou o amor. Obrigado, Sonete. Você, amigo, abriu o coração a Jesus. Tome sua decisão e escreva para a gente, expressando sua decisão, seu desejo de seguir a Jesus. Oremos. Pai querido, às vezes se torna difícil entender teu amor. Mas o que seria de nós se não tivesses nos amado ao ponto de fazer-te homem na pessoa de Jesus para poder alcançar-nos? Por favor, te suplico neste momento por tanta gente que sofre, que passa noites sem dormir, que se sente sem forças para seguir lutando. Toma-os em teus braços de amor e abençoa-os. Em nome de Jesus. Amém.